E imaginem só um mundo onde um único livro podia custar o mesmo que uma casa. Um mundo onde as ideias demoravam meses ou até anos a viajar de uma cidade para outra. Era assim a Europa antes do Renascimento chegar ao norte. Mas uma única invenção, uma máquina, estava prestes a virar tudo do avesso. Vamos ver como é que isso aconteceu. E a grande pergunta que nos vai guiar era esta: como é que um objeto mecânico, feito de metal e madeira, conseguiu, literalmente, mudar a forma de pensar de um continente inteiro? Parece um exagero, mas não é. Foi precisamente o que aconteceu no século XV, e essa revolução começa aqui mesmo. Ok, para percebermos a escala desta mudança, temos de recuar um bocadinho e olhar para o cenário da altura. As grandes guerras estavam a acalmar e o norte da Europa começava a ficar mais rico. As cidades cresciam, o comércio estava a explodir e pela primeira vez havia uma classe de mercadores com dinheiro e com uma enorme vontade de aprender. O palco estava montado para algo novo. E a diferença entre o antes e o depois foi brutal. De um lado, tínhamos o mundo antigo. O conhecimento era um tesouro guardado a 7 chaves em mosteiros, onde cada livro era copiado à mão e valia uma fortuna. Do outro lado, de repente, surge um mundo novo, com livros muito mais acessíveis. As ideias, que antes eram lentíssimas, começaram a espalhar-se quase como um fogo de artifício. O conhecimento estava a sair da bolha da elite. E esta foi a máquina que provocou tudo, a prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg. A grande genialidade estava no conceito. Em vez de se ter de gravar uma página inteira em madeira, Gutenberg usava pequenas letras de metal, os tipos, que podiam ser arranjadas para formar qualquer texto e, o mais importante, podiam ser reutilizadas vezes sem conta. Foi basicamente a diferença entre escrever uma carta à mão e usar a função copiar e colar num computador. E a escala disto é difícil de imaginar. Estamos a falar de um aumento de eficiência de 1000 vezes. De repente, era possível fazer milhares de cópias de um livro no mesmo tempo que um monge demorava a copiar apenas uma. Isto não foi uma simples melhoria, foi uma explosão de informação. E com tantos livros a circular, a literacia disparou. As pessoas precisavam de saber ler, fosse para o trabalho, para a religião ou simplesmente para entender o mundo à sua volta. Ora, quando há mais informação a circular, o que é que acontece? As pessoas começam a ter mais ideias, claro. A imprensa não serviu só para fazer cópias de textos antigos. Tornou-se um verdadeiro motor para criar novas formas de pensar, novas formas de ver o mundo. O que se seguiu foi uma autêntica revolução do pensamento. A principal corrente de pensamento desta época foi o chamado humanismo cristão. Enquanto em Itália os intelectuais estavam mais focados na glória da Roma antiga, no norte da Europa o objetivo era um pouco diferente. Eles queriam pegar na sabedoria dos clássicos gregos e romanos e usá-la para um fim muito prático, criar uma sociedade mais justa e ajudar as pessoas a serem mais éticas no seu dia-a-dia. E a figura central deste movimento foi Desidério Erasmo. Este homem era uma autêntica celebridade intelectual. Não se via como pertencendo a um país, mas sim como um cidadão do mundo das letras. Viajava por toda a Europa, dava aulas nas melhores universidades e trocava cartas com reis e pensadores. A sua grande arma era um humor inteligente, a sátira, que ele usava para criticar a ignorância e a corrupção que via por todo o lado. No fundo, a filosofia de Erasmo era bastante simples. Ele acreditava que a verdadeira fé e a verdadeira sabedoria não se encontravam em rituais complicados ou em hierarquias rígidas. Estavam, isso sim, na forma como se vive o dia-a-dia, com bondade, com humildade, com honestidade. Para ele, todas as pessoas, do rei ao camponês mais pobre, deviam ter o direito de ler os textos sagrados e de os interpretar por si mesmas. E estas ideias não ficaram só na teoria. Pelo contrário, inspiraram pessoas a olhar para a sociedade de uma forma muito mais crítica. E um dos melhores exemplos disto vem de Inglaterra, de um bom amigo de Erasmo chamado Thomas More. Para percebermos o que vem a seguir, temos de fazer uma paragem rápida na Inglaterra da altura. Estava a acontecer uma crise económica. O preço da lã disparou. Os donos das terras, claro, viram aqui uma oportunidade de negócio. Em vez de cultivarem comida, era muito mais rentável criar ovelhas. O resultado? Milhares de famílias de camponeses foram simplesmente expulsas das terras onde viviam há gerações. Isto criou uma onda gigante de desemprego e pobreza. É aqui que entra Thomas More. Ele era um alto funcionário do governo e via esta injustiça de perto. Via como as leis pareciam sempre proteger os ricos à custa dos mais pobres. Então, ele fez algo radical. Usou a ficção como numa arma, escrevendo um livro que imaginava um mundo completamente diferente. Um mundo que desafiava tudo o que se aceitava como normal na política e na sociedade. O livro chamava-se Utopia, uma palavra que ele próprio inventou a partir do grego e que significa algo como lugar nenhum. O livro descrevia uma ilha imaginária onde existia uma sociedade perfeita.
A obra tornou-se tão influente que ainda hoje usamos a palavra utopia para falar de qualquer plano para um mundo ideal, mesmo que pareça impossível de alcançar. A sociedade que More descreveu em Utopia era o oposto direto da Europa daquela época. Não havia propriedade privada, porque ele achava que era a raiz de toda a ganância. Todos tinham de trabalhar, o que acabava com a pobreza. O ouro e a prata, que causavam tantas guerras na Europa, em Utopia eram usados para fazer correntes para prisioneiros. Cada detalhe era uma crítica bem afiada aos problemas do seu mundo real. E esta nova mentalidade, esta forma de olhar para o mundo de maneira crítica e realista, não se ficou pela filosofia. Transbordou, claro, para a arte e criou um estilo visual completamente diferente daquilo que se fazia em Itália na mesma altura. Pensem na arte italiana. Vem-nos à cabeça deuses e heróis com corpos perfeitos, tudo muito idealizado, certo? Pois bem, a arte do norte da Europa queria o oposto. Os artistas do norte eram obcecados com a realidade, com os detalhes do mundo. Pintavam pessoas comuns, com as suas rugas e imperfeições, e adoravam pintar o dia-a-dia, onde cada objeto na pintura podia esconder um significado secreto. O grande mestre desta era foi, sem dúvida, o alemão Albrecht Dürer. Ele fez algo muito inteligente. Viajou até a Itália para aprender as técnicas de proporção e perspectiva, mas depois aplicou-as ao realismo detalhado do norte. Mas a sua maior inovação foi na gravura. Tal como Gutenberg usou a prensa para multiplicar livros, Dürer usou técnicas de impressão para multiplicar as suas obras de arte. De repente, a arte deixou de ser só para os muito ricos. Pode parecer que tudo isto é história antiga, mas a verdade é que o impacto do Renascimento do Norte ainda está por todo o lado nas nossas vidas. As sementes de muitas das nossas ideias mais importantes hoje foram plantadas aqui, há mais de 500 anos. Pensem bem nisto. A ideia de que cada pessoa deve pensar por si mesma, em vez de aceitar cegamente o que os outros dizem, nasceu aqui. O método científico, que se baseia na observação cuidadosa do mundo real, foi muito influenciado por esta cultura do realismo. As primeiras discussões sérias sobre justiça social foram iniciadas por livros como A Utopia. E a revolução da informação, que começou com a prensa de Gutenberg, é a avó da internet e do mundo conectado em que vivemos hoje. O Renascimento do Norte prova uma coisa. Quando uma nova tecnologia se junta a ideias corajosas, o mundo pode mesmo mudar. A tecnologia deles foi a prensa. A nossa pode ser a inteligência artificial, a engenharia genética, quem sabe? E isso deixa-nos com uma pergunta para pensar. Que ideias, hoje, estão a construir o mundo em que vamos viver amanhã?